Salve moçada, segundo vídeo dessa série para ser gravado, e hoje a ideia é a gente ter uma ideia simples a respeito do que é a Bíblia em si, como eu comentei na semana passada. Se você quer ter uma ideia simples e tremendamente verdadeira a respeito do que é a Bíblia, o que é a Palavra de Deus, fica junto nesses próximos minutos aí para a gente trocar uma ideia boa a respeito disso, ok? O que é a ideia a respeito da Bíblia? Deixa eu já começar na forma até mais importante a respeito do que eu acredito, né, do que às vezes a gente aprende quando a gente estuda a respeito do que é a Bíblia. Imagine uma coisa bem simples. Imagine Maurício de Souza e a Turma da Mônica, que foi a criação dele, né? O Cascão, Cebolinha, a Mônica em si. Como que eles poderiam saber que o Maurício de Souza existe? A única forma de esses pequenos saberem que Maurício de Souza existe é se o Maurício de Souza de alguma forma se inserir no meio da história. Não tem forma, não existe outra forma de as criaturas saberem a respeito do seu Criador se o Criador não se incluir na história. Né? E só de curiosidade, quem já leu algumas das histórias da Mônica, como eu li algumas quando era pequeno, de fato existem algumas histórias onde o Maurício de Souza se inclui mesmo na história, né? Então uma das ideias, eu acho que é a ideia mais importante justamente da Bíblia, da Palavra de Deus, é essa chance que nós temos de receber do Pai a revelação dele mesmo, vinda dele mesmo a respeito de quem ele é. Deus está se revelando no meio da história. Deus está se revelando no calendário, o nosso calendário, inclusive, que a própria história atesta antes de Cristo e depois de Cristo, pelos registros da história também. Mas o mais importante que às vezes a gente pode aprender com as revelações que vêm na Bíblia, é ali dentro que a gente encontra, como a gente falou na semana passada, a revelação de um Deus que é Pai. E justamente nisso, mais do que isso, ele está se revelando ali dentro e ele está se introduzindo dentro da história. Por isso que, inclusive, essa coisa dentro de Cristo, depois de Cristo, também é um pouco importante, porque diversas religiões também têm os seus escritos, seus guias, uma série de coisas, revelada inclusive pelas entidades que são representadas nessas diversas religiões, mas nenhum deles vem para participar da história. Nenhum deles morre, se entrega em amor pela sua criação. Muito menos nenhum deles ressuscita e conquista em redenção e em remissão um lugar junto ao Criador para suas criaturas. E vendo uma vez um debate entre diversos líderes de diversas religiões, estudiosos que também leram e estudaram diversas religiões de diversas partes do mundo, uma coisa sensacional que está revelado também nas Escrituras, é um Deus que, através da pessoa do Espírito Santo, habita dentro de nós. Isso é um negócio sensacional. Nenhuma outra religião, nenhuma outra fé no planeta tem uma revelação nessa forma. Tem um Deus que, além de entregar seu Filho, além de ter essa entrega de amor, de pagar um preço para que a gente possa viver uma eternidade junto dele, ainda desce até aqui e se faz presente dentro de cada um de nós na pessoa do Espírito Santo. Isso é que alguns estudiosos de outras religiões ficam assim, sério que isso é verdade mesmo? Esse Deus habita dentro de vocês? Porque em todos os outros lugares os deuses estão em algum lugar inatingível, intangível, né? Julgando e cuidando. Não, a gente tem um Deus que não só ama, como cuida, como participa, até o ponto de habitar dentro de nós. E para a gente conhecer tudo isso, a forma que Deus tem justamente foi da Bíblia. Foi inspirar homens santos no correr da história, no correr do tempo, para que em anos de história fossem juntados 66 livros, né? Tem as Bíblias, tem um pouco de diferença entre as Bíblias católicas, as Bíblias evangélicas, mas todas elas trazem a mesma essência desse Deus que ama dessa forma.
E a segunda coisa que eu queria deixar só é também a ideia que às vezes eu conversava com os meus alunos na parte quando eu fazia o grupo dos adolescentes, né? Se você vai para a selva, qual que é a primeira coisa que você tem que buscar? Você tem que buscar água. Depois que você encontra água, é que você vai buscar abrigo, e depois que você encontra abrigo, você vai procurar comida, né? Porque sem água, a gente sobrevive ali no máximo 5 dias, 6 dias no máximo. Sem comida você aguenta muito tempo. Mas daí molhado, com frio, sem descansar bem, sem ter segurança também, fica tudo comprometido. Então, muitas vezes o pessoal quer buscar primeiro comida. Não, você busca primeiro água, depois você busca abrigo e depois você vai buscar comida, né? E aonde essas coisas estão colocadas? Nos manuais de sobrevivência, para quem já fez treinamento de sobrevivência na selva. Eu nunca fiz, mas conversei com os poucos que fizeram, né? Então existem manuais. E outra coisa, né, que eu gosto de deixar a ideia quando eu conversava com os meus pequenos, né, justamente a Bíblia é esse manual de sobrevivência. Na hora que você vai casar, como que você trata a tua esposa, como que você trata teus filhos. Na hora que você vai usar do teu dinheiro, como que você trata as finanças. Na hora que você vai ter um trabalho, que você vai ser um superior, ou você vai ser um empregado, você vai ser como que você trata os teus superiores, como que você trata aqueles que são parte da tua equipe, como que funciona. Todas essas coisas também estão escritas na Bíblia. Como que você trata teus pais, como que você trata teus pares, como que você se comporta na igreja. Simplesmente assim é um manual de sobrevivência, né? Nesse mundo tão maluco e hoje em dia também tão distorcido com essas verdades que as pessoas querem colocar a respeito de si no mundo, em vez de buscar a verdade que Deus colocou no mundo, as pessoas estão se preocupando mais com as criaturas do que com o Criador. Então, a ideia é bem simples, só para terminar o vídeo justamente de hoje, é justamente isso. O que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus e a revelação do próprio Deus a respeito dele mesmo no manual de sobrevivência que às vezes foi deixado para nós também. E uma das ideias mais bacanas levando a questão de um princípio do direito. Os testamentos são as cartas que são deixadas de um pai para seus filhos, com os seus direitos, com os seus deveres, e a Bíblia também é dividida em 2 testamentos, um antigo e um novo. E se você parar bem para prestar atenção, quando um testamento é deixado para um filho, deixando o resultado de todo o trabalho de uma vida, deixando todo o legado de uma vida, um testamento é uma carta de amor para um filho. Isso que é a palavra de Deus, que essa verdade encontre lugar também no teu, no meu e no coração de todo mundo que você vai encaminhar esse vídeo, se você entendeu que isso é bom e que isso fez diferença para você e pode fazer diferença na vida de outros também, ok? Um abraço muito grande, Deus te abençoe.